Bom, gente, vamos dar prosseguimento aqui, mais uma vez, né, às questões de concurso. E no vídeo anterior, nós continuamos a gravação aqui de um concurso realizado pela Fundação Carlos Chagas em 2012, que foi o concurso do TRE do Paraná, realizado pela FCC em 2012, cargos de nível superior. Então, nós damos aqui continuidade à gravação. Vamos aqui tentar, nesse vídeo, terminar essas questões, para que no próximo a gente já entre em questões de outro concurso, tá? E aqui nós temos uma questão sobre o Windows XP. Então, nos outros vídeos anteriores, onde nós iniciamos as questões desse concurso, nós também resolvemos questões de Windows XP, embora uma delas tenha sido sobre Internet Explorer, mas é um componente do Windows também. Então, vamos ver aqui, nós temos nessa questão alguns itens a serem julgados como certo ou errado, e no final nós vamos indicar apenas os itens considerados corretos. Então, o item 1 diz: no Windows Explorer, é possível criar atalhos para arquivos em sua área de trabalho ao clicar com o botão direito do mouse sobre o arquivo desejado e escolher a opção Enviar para. E em seguida, a opção Área de Trabalho. Muito conhecido o recurso, na minha opinião, considerado aqui um item muito fácil de ser resolvido, porque realmente um local onde você coloca muitos atalhos é na área de trabalho. O que é área de trabalho? É a tela inicial do sistema operacional. E nessa tela inicial, muitas vezes você coloca atalhos para programas e documentos, arquivos, que você utiliza com maior frequência. Ligou o computador, na área de trabalho já tem os itens que você geralmente ali está trabalhando, já tem atalho para eles. Então, o que é um atalho? Um atalho é uma espécie de link. Inclusive, até quando a gente vai criar atalhos aqui através de um procedimento, que aqui a gente vai até tentar mostrar também nessa questão, quando você vai criar o atalho, o Windows mostra um textozinho que indica criar um link em... Aí coloca lá o nome do local onde você está criando o atalho. Então, um atalho é uma espécie de link. Então, você tem um arquivo numa determinada pasta, e na área de trabalho ou em outra pasta, você quer colocar apenas um atalho para aquele arquivo. Qual é a diferença entre o arquivo e o atalho? O arquivo, ele tem todo o conteúdo que foi editado dentro dele e tem um peso em bytes, tem um tamanho. O atalho, ele é apenas um apontador, certo? Ele não tem conteúdo em si, ele é apenas um apontador para o local e o item daquele atalho, certo? E o peso dele em bytes, na maioria das vezes, pelo menos, é bem menor do que o tamanho, o peso do arquivo que está lá na outra pasta. Ou seja, ocupa pouquíssimo espaço em disco o atalho. Então, esse procedimento aqui, como nós falamos, é um procedimento já muito conhecido, de várias versões do Windows, onde, se você pegar aí uma janela, uma tela, onde você tenha arquivos dentro de uma pasta, abra uma pasta qualquer e um dos arquivos da pasta, você clica com o botão direito do mouse, você vai ver uma lista de opções, e nessa lista de opções, mais ou menos na parte intermediária, você vai ver Enviar para. E o primeiro item logo, quando você clicar em enviar, clicar não, apenas apontar mesmo para enviar para, você vai ver uma lista de opções e a primeira logo é Área de Trabalho, criar atalho. Então, para este item que você clicou com o botão direito do mouse, apontou para enviar para, criar atalho na área de trabalho, vai ser enviado logo de cara, imediatamente, um atalho para o desktop, para a área de trabalho do Windows, referente àquele item que você clicou com o botão direito do mouse. E nós tínhamos comentado aqui também que em um outro vídeo aí passado, a gente falou sobre cópia, mover ou criar atalhos de arquivos em outros locais que não seja aquele lá, o original do arquivo. E uma das opções que nós comentamos foi, pressiona-se a tecla Alt no teclado e mantendo-a pressionada, você clica e arrasta até outro local, até outra pasta. Então, o que está aparecendo aqui? Olha, criar link em... Aí aparece o nome da pasta para a qual eu estou aqui arrastando. Então, o procedimento que a gente viu em um outro vídeo aqui, certo? Então, você clica num determinado item na janela do Windows Explorer, com o botão esquerdo do mouse, e pressionando a tecla Alt, arrasta até uma outra pasta e solta. Resultado, o Windows cria automaticamente um atalho nesse outro local, onde você arrastou. Então, quando você clica com o botão direito do mouse no item, aparece a lista de opções. Você aponta para enviar para, e tem lá, enviar para área de trabalho, criar um atalho. Aí você diz, e se eu quiser criar um atalho não na área de trabalho, mas em outra pasta, que, por exemplo, é uma pasta que está na área de trabalho, e quando eu abro ela, tem vários atalhos para documentos, para programas e etc. Então, você cria a pastazinha na área de trabalho,
ou onde quiser, e aí com o nome dessa pasta aqui do lado esquerdo, você, pressionando a tecla Alt, clica no item, um arquivo, por exemplo, e arrasta até essa pasta. Então, é uma maneira de você criar um atalho, um link para um item diretamente em qualquer outro local, né, que não seja especificamente a área de trabalho. Mas o procedimento lá está correto, do item 1. Você pode clicar com o botão direito do mouse sobre o ícone de um arquivo desejado, apontar para enviar para e em seguida a área de trabalho. Será criado o atalho diretamente no desktop, na área de trabalho do Windows, o item 1 está correto. Vamos ao item 2. Além de adicionar atalhos à área de trabalho, também é possível adicionar atalhos ao menu iniciar. Os atalhos para os arquivos favoritos podem aparecer ao lado dos programas. Mais uma vez eu lembro aqui já de questões que nós falamos sobre barra de tarefas e menu iniciar do Windows 7, certo? Então, no caso, você pode colocar também atalhos para os arquivos favoritos e programas no menu iniciar do Windows, tanto XP, que é o caso da questão, como o Windows 7. Então, quando você utilizar atalhos para programas ou para arquivos, certo? No menu iniciar, o que você pode fazer? Vamos aqui. Na área de trabalho do Windows, nós temos aqui alguns itens. Vamos pegar aqui, deixe-me ver. Temos uma pasta chamada redação. Temos um arquivo chamado voupassar.cdr. Temos um arquivo chamado voupassar uma data.pptx, temos pastas e temos arquivos. Assim como você também no seu computador, você deve ter pastas ou arquivos na área de trabalho. Se não tiver, você pode criar. E aí o que é que você vai fazer? Simplesmente, eu vou pegar esse arquivo aqui, voupassar.cdr. Vou arrastar até o menu iniciar e vou soltar. Então, automaticamente, eu vou ter um atalho aqui para este arquivo fixo, é importante, dentro do menu iniciar. Aqui, nós temos também, já nesse menu iniciar, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Word, calculadora. Nós temos já atalhos de programas que estão sendo abertos recentemente nesse computador. E quando se abre algum documento na janela desse programa, né, automaticamente, nós temos um atalho para esse documento sendo indicado aqui ao lado do nome do programa. Se eu clicar com o botão direito do mouse, na barra de tarefas, e depois na opção propriedades, nós vamos ter essa telazinha aqui, e na guia do meio, chamada menu iniciar, certo? Nós vamos aqui, para personalizar a aparência e o comportamento dos links, ícones e menus do menu iniciar, clique em personalizar. Mais abaixo nós temos privacidade. Armazenar e exibir programas abertos recentemente no menu iniciar. Armazenar e exibir itens abertos recentemente no menu iniciar e na barra de tarefas. Então, quer dizer, nós já temos esses recursos aqui há várias versões do Windows, que seria o quê? Tanto armazenar a lista de programas abertos recentemente no menu iniciar, você pode limpar, você pode zerar esse recurso, não armazenar, desativa essas caixinhas, não armazenar programas abertos recentemente no menu iniciar, e também a opção de limpar os documentos recentemente utilizados no menu iniciar. Aqui no cantinho, como nós falamos, tem um botão personalizar, e quando você clica, ele indica número de programas recentes a serem exibidos, o padrão do Windows, 10. Número de itens recentes a serem exibidos, o padrão do Windows também, 10. Com relação aos programas, você pode gerenciar um valor entre 0 e 30, certo? E com relação a documentos abertos recentemente, você pode gerenciar um número, uma quantidade entre 0 e 60, tá? Em se tratando do Windows 7, que é o que a gente está usando. O XP da questão eram até 15, os 15 últimos documentos, certo? Então, ficam aqui essas informações para o item 2. O item 2 diz que no menu iniciar, é possível também você ter atalhos para programas e documentos abertos recentemente. Então, sim, todas as versões do Windows nos trazem essas opções de manter alguns atalhos, certo, da lista de programas que foram abertos recentemente e também
dos documentos que foram abertos recentemente. Do Windows XP para cá, nós temos aí esses recursos. Então, o item lá da questão é um item correto. O item 3. Os atalhos incluem uma imagem chamada de ícone, que pode ajudá-lo a localizar o programa ou arquivo com mais rapidez. Quando você altera o tema do Windows, lembrando aqui que já que é uma questão de Windows XP, a gente já para aqui no meio e diz tema do Windows. O que é um tema no Windows XP? No Windows XP, quando você abre as propriedades de vídeo, você vai no painel de controle, abre o item vídeo, ou clica com o botão direito do mouse, na área de trabalho, opção propriedades, abre-se as propriedades de vídeo. Uma telazinha com 5 guias na parte superior. Lá na primeira guia tem temas. Então, o que é um tema? Quando você escolhe um tema lá para o Windows, você faz uma alteração completa em toda a aparência das janelas do seu sistema operacional. Por padrão, o Windows XP ele tem o tema clássico do Windows e o tema padrão do Windows XP. O tema clássico do Windows, ele retorna a aparência do sistema operacional ao Windows inicial, tipo 95, 98, versões iniciais do Windows. E o padrão do Windows XP traz a aparência da área de trabalho, dos botões iniciar, maximizar, fechar, barra de títulos, certo? E outros itens, ícones, de uma aparência diferenciada. Quando você instala novos temas para o Windows XP, eles aparecem lá nessa janela, propriedades de vídeo, guia temas, e quando você escolhe um tema diferente do padrão do Windows e clica no OK, ele altera automaticamente toda a aparência de janelas, ícones, sons do sistema operacional. Então, é um conjunto de configurações para o teu sistema operacional que afeta diretamente e principalmente a aparência das janelas, ícones e botões do sistema operacional. Então, no caso, o novo tema pode incluir um conjunto de ícones personalizados que completam ou complementam, como diz ali, a aparência da nova área de trabalho. E é isso mesmo. Modifica o formato do ponteiro do mouse, muitos deles. Modifica o formato do botão iniciar. Modifica o formato de ícones de atalho, certo? Que estão na área de trabalho ou em uma outra pasta. Modifica a aparência da barra de títulos, da barra de tarefas. Quer dizer, é um conjunto de formatos de configurações para o sistema operacional. E isso é que é um tema no Windows XP. Item correto. Então, mais uma vez, os atalhos incluem uma imagem chamada de ícone. Então, os atalhos, todos devem conhecer, um íconezinho que fica com uma setinha. Então, ele vai ficar com essa setinha aqui. Então, nós temos aqui um, outro do BROffice, outro do Mozilla Firefox, certo? Vocês devem ter aí, na área de trabalho, alguns itens com uma setinha no canto inferior esquerdo, são chamados de atalhos, certo? Então, os ícones de atalho são assim exibidos, que pode ajudá-lo a localizar o programa ou arquivo com mais rapidez. Quando você altera o tema do Windows, o novo tema pode incluir um conjunto de ícones personalizados que complementam a aparência da nova área de trabalho. Então, correto. O tema, repito, ele modifica todos os formatos de exibição de janelas, ícones e botões na área de trabalho do sistema operacional. Até aqui tudo correto. Item 1, 2, 3 e o último, quarto e último item. Os atalhos são links para programas, documentos, arquivos ou até mesmo sites. Em vez de pesquisar pastas ou a internet, sempre que você quiser abrir um arquivo ou um site em particular, basta criar um atalho. E realmente, mais um item correto, todos aqui então corretos. O que é um atalho? Como nós falamos anteriormente no primeiro item lá, é a mesma coisa de um link. Até mostramos que quando você arrasta com a tecla Alt pressionada um ícone de um local para o outro, quando você chega a colocar esse item arrastando em um outro local, o Windows mostra a mensagem. Criar um link em, aí mostra o nome desse outro local. Você vai estar criando ali um link, ou seja, um atalho. E esse atalho ele pode ser criado para programas, documentos, né? Também sites da internet. Um exemplo, vamos lá. Quando você clica com o botão direito do mouse,
pode ser aqui na área de trabalho, na janela de uma pasta. Aponta para a opção novo. Nessa lista de opções, clica em atalho. Repetindo, botão direito do mouse na área de trabalho aqui. Opção novo, atalho. Você vai ver essa caixa de diálogo, criar atalho. Aí tem, para qual item você deseja criar um atalho? Quais são os itens que ele indica aqui que você pode digitar, um endereço, local, e ele pode criar esse atalho. Este assistente auxilia na criação de atalhos para programas locais ou até mesmo de rede, arquivos, pastas, outros computadores em rede ou mesmo endereços na internet. Se eu digito o endereço da internet aqui, clico em avançar, ele vai abrir uma outra janelinha, caixa de diálogo, pedindo para você colocar a descrição que vai ficar no ícone de atalho. Então, você coloca lá uma descrição e clica em concluir. Então, na área de trabalho vai ter um ícone, certo? Com a descrição que você solicitou e ao abrir esse ícone, ele já abre diretamente aquela página da internet a qual você deixou o endereço aqui registrado, certo? Utilizando o navegador web padrão ali do sistema operacional. Você pode digitar aqui o endereço de um arquivo ou de uma pasta ou clicar aqui no botão procurar e numa janelinha que vai abrir, você procura no disco do seu computador a pasta, o arquivo que você deseja, clique em avançar, digita uma descrição para o ícone concluir. Então você pode criar atalhos, que são links, para arquivos, pastas, computadores em redes, endereços da internet, sites, por exemplo, pode. Tudo isso daí é o que se refere lá ao item 4 da questão. Então, todos os itens dessa questão, vamos voltar aqui e ver quais as opções que nós temos. 1, 2 e 3, 1, 2, 3 e 4, item B de bola. Então, todos os itens aqui, 1, 2, 3 e 4, são itens verdadeiros. Então, uma boa questão aqui sobre o Windows, certo? Onde todos os itens são corretos. Então, recapitulando aqui, rapidamente para a gente encerrar a questão. O item 1, dizendo que você pode criar um atalho na área de trabalho para algum documento, clicando com o botão direito do mouse nele, apontando para a opção enviar para, e depois atalho na área de trabalho. Então, correto. Outra maneira nós mostramos ali, né? Você clica com o botão direito do mouse, sobre a área de trabalho, novo, pasta não, desculpa, atalho. E aí, então, você digita o endereço do arquivo e complementa aí a criação do atalho. Item 2. Além de adicionar atalhos à área de trabalho, também é possível adicionar atalhos ao menu iniciar. Então, um recurso que a gente tem nas versões do Windows é colocar atalhos dentro do menu iniciar, tanto de programas como documentos que foram abertos recentemente. Também item correto. O item 3 foi com relação a temas do Windows que nós explicamos. No Windows XP é possível alterar, modificar toda a aparência do sistema operacional, modificando simplesmente um recurso denominado tema. Correto também. E aqui com relação ao atalho, que você pode criar na área de trabalho ou em outra pasta, né, que vai ser mais rápido você abrir um arquivo, você abrir um site, você abrir uma pasta. Então, clica com o botão direito do mouse, novo, atalho, e cria o atalhozinho onde quiser. Então, todos os itens aqui da questão são itens verdadeiros, a letra B de bola, a opção correta. Então, para a gente finalizar aqui, uma questãozinha sobre o Word. Finalmente, uma questão desse concurso que não é sobre o Windows. Então, vamos lá. Com a utilização do editor de texto Microsoft Word, é possível proteger arquivos com senhas, definindo a permissão de acesso ao arquivo para modificação ou somente leitura. Para proteger um arquivo no Word em sua versão 2010, importante aqui a versão, porque 2007 e 2010 são versões bem parecidas, mas nesse caso aqui tem uma pequena diferença entre os dois. É possível entrar no menu. Então é o seguinte, nós temos aqui nesse computador o Word 2007, está aqui ele. No Word 2007 nós temos aqui em cima um botão redondinho chamado botão Office. E no 2010 nós temos um menu ou uma guia chamada arquivo, certo? Ao invés desse botão. Ao clicar nesse botão aqui no 2007, nós temos uma opção chamada preparar. E quando você clica em preparar, você tem algumas opções e entre elas é criptografar o documento, certo? Então seria uma maneira de você atribuir uma senha de proteção ao arquivo. No Word 2010, você vai clicar aí, caso você tenha o 2010, se tiver o 2007, você vai executar essa operação aqui.
Se tiver o 2010, você vai clicar em arquivo, vai apontar para informações e vai encontrar a opção de proteger o documento, tá? No 2010. Então, vamos aqui às opções. A letra A tem editar. Então, não existe esse editar. Na letra B tem editar, também não existe esse editar, certo? Então, já podemos passar aqui para a letra C. Arquivo, pronto. Então, como a questão se refere ao 2010, você clica em arquivo, aponta para o item informações, está aqui, arquivo, clicar em informações e em seguida proteger o documento. Esse é o item correto. Na letra D, formatar, não existe formatar, também não existe editar, nem no 2007, nem no 2010. E a letra E, inserir. Então, nós temos a guia lá, inserir, mas não tem nada relacionado à senha de proteção, como indica aqui. Então, correto no 2010, repito, você vai em arquivo, clica em informações, quando você apontar para informações, serão exibidas umas opções na lateral, e aí você tem lá a opção proteger documento. No 2007, você clica no botãozinho redondinho, no canto superior esquerdo, que é o botão Office, aponta para preparar e encontra a opção de proteção também, certo? Então, letra C é a opção correta. A gente conclui assim, então, a gravação dessas questões do concurso TRE do Paraná, 2012, realizado pela Fundação Carlos Chagas, cargo de nível superior.